os recursos das multas dos veículos emitidas pelo Estado podem ajudar a melhorar a qualidade do ensino nas escolas públicas e instituições sem fins lucrativos. E isso é o que propõe o projeto do deputado Zito, que o Alerj Debate recebe hoje. Também participa do programa a presidente da APAE da cidade do Rio, Tânia Taide Sampaio. Muito obrigada pela participação dos dois. Deputado, vou começar com o senhor, porque já existe, na verdade, essa iniciativa já foi, em um período, implementada no município de Caxias, mas não usando recurso de multas. Na verdade, lá era com recurso dos estacionamentos públicos. Eu queria que o senhor explicasse como é que isso funcionava lá em Caxias. Quando eu fui prefeito em Duque de Caxias, eu criei estacionamento público municipal. E aí, parte dessa arrecadação era distribuído para as entidades filantrópicas. Porque eu percebo da necessidade que tem os órgãos filantrópicos, até mesmo os estaduais, municipais, de terem ajudas. E essa ajuda, ela vem da criação de fundo que venha proporcionar a vida útil dessas entidades. Está aqui a APAE, que é uma entidade séria, é uma entidade que precisa que nós venhamos ajudar, porque nós nos preocupamos muito com o Natal dessas pessoas, desses jovens, dessas crianças, mas, na verdade, a necessidade é dia a dia e precisamos fazer com que essas pessoas percebam que elas são iguais e que merecem todo o nosso respeito. As escolas especiais, principalmente. Então, nós estamos propondo aí esse projeto de lei de minha autoria e que certamente, se aprovado for, será sancionado pelo governador do Estado, que dará uma possibilidade de uma tranquilidade para que essas entidades possam sobreviverem e dar a essas crianças e jovens a possibilidade de viverem uma vida tranquila e serem úteis à sociedade. E ter mais qualidade no atendimento a essas crianças, no caso até das APAES, que atende crianças especiais, né, que têm dificuldades de recursos, até recebem algum recurso do governo, mas de qualquer maneira é sempre preciso mais. A gente vê também o caso das pestalozes. De que maneira, Tânia, você vê essa iniciativa? O que isso pode trazer de benefícios para essas instituições? Sabe, Natália, eu acho que é uma iniciativa importantíssima, né? Na medida que, quando nós temos algum convênio, seja com a prefeitura, com o governo do estado, de um modo geral, eles têm regras evidentes, né? E a gente tem a aplicabilidade daqueles recursos já destinados. Então, um recurso dessa iniciativa do deputado Zito, que possa nos permitir o custeio, ou seja, o dia a dia, às vezes você implementar uma pequena reforma, você comprar um equipamento novo para uma fisioterapia, enfim, você terá flexibilidade de usar esse recurso de uma maneira mais direta, de uma maneira que você não tem, às vezes você fica preso nas determinações dos convênios. Então eu vejo como uma iniciativa para as instituições filantrópicas, sejam APAES, pestalozes, muito importante, uma iniciativa importantíssima e que eu acredito que esses recursos serão muito, mas muito bem aplicados por essas instituições, porque, como bem disse o deputado, né, somos instituições sérias, trabalhamos com pessoas com deficiência intelectual, desde bebês, por exemplo, a APAE do Rio de Janeiro tem 50 bebês hoje na estimulação precoce, tem mais de 300 atendidos além dos bebês. Então nós temos ali uma necessidade diária e premente de sempre melhorar, de sempre estar adequando alguma situação para que a gente possa oferecer uma qualidade de serviço sempre melhor para essas pessoas que necessitam desse espaço, necessitam dessa conformidade da sociedade, para que eles possam ser, no futuro, cidadãos plenos, né?
Como você disse, às vezes é um equipamento novo, é um profissional que tem uma técnica diferenciada. Exato. Tudo isso vai fazer diferença na qualidade de vida dessas pessoas e até, de repente, num profissional que ele possa vir a se tornar. A gente tem casos de pessoas com deficiência, mas que têm uma vida de trabalho, de convivência plena, né? Com certeza. Eu tenho, na PAI do Rio de Janeiro mesmo, nós temos um programa que é de inserção no mercado de trabalho. Então, nós fazemos esse trabalho, essa contrapartida. Nós treinamos os adultos, né? Então, na medida que a formação ela é constante, diária, como bem colocou o deputado, eu acredito que, na medida que a gente consiga dar a essa pessoa, já adulto, adolescente, na fase adulta, a possibilidade dele ser inserido no mercado de trabalho, as ferramentas para que a gente consiga chegar até esse momento, elas são ferramentas custosas, né? E que nem sempre nós temos a disponibilização diária para fazer isso. Natália, finalmente nós vamos dar rumo para que nós possamos acabar com essa indústria da multa que é criada no nosso Estado. E nós não sabemos para onde vai esse dinheiro, o que é feito com esse dinheiro. Assim o cidadão saberá que ele cometeu uma multa, ele irá pagar a multa e certamente será revertida para a educação das crianças e das entidades filantrópicas e que com certeza será de utilidade imensa para que possamos dar direcionamento a esse dinheiro arrecadado pelas multas. E a gente estava falando, não são só as entidades filantrópicas, as APAES, as pestalozes que vão receber esses recursos também podem ser destinados às escolas públicas do Estado, que às vezes também, dependendo da região, tem uma carência num tipo de material, Sim. Falta uma quadra para a prática de esportes, por exemplo, um material didático melhor. Esses recursos também vão ajudar nesse sentido. Pública, né? Da incentivo ao aluno, é importante sim. Então nós estamos certamente no bojo da aprovação do projeto, nós faremos uma grande reunião para que possamos direcionar o percentual para essas entidades, para que nós possamos dar liberdade de ação, mas tendo a certeza que nós estamos buscando melhorar a vida útil dessas entidades. E o senhor falou que no caso das multas de trânsito, muitas vezes a gente não sabe de que forma esses recursos são investidos posteriormente, se é em benefício das vias públicas, enfim. Como é que pode ser feita a fiscalização do emprego dessa verba, no caso de ser destinado, como o senhor quer, para as escolas e para as instituições? Nós criaremos diversos mecanismos nos próprios órgãos federais, estaduais, municipais, enfim, isso terá uma vigilância muito grande, porque não podemos brincar com o dinheiro público. E certamente essas entidades elas estarão mais do que convictas que esse investimento tem que ser a vera e tem que ser bem usado para que possa cada vez mais aumentar a arrecadação das multas no Estado do Rio de Janeiro. E a Alerj, como o senhor falou no caso, pode então ter uma participação através das suas comissões ou do mandato dos parlamentares fiscalizando como esses recursos estão sendo empregados. Correto. É assim que será. O nosso projeto diz isso e certamente quanto mais ele for fiscalizado, melhor será utilizado essas verbas arrecadadas com as multas no nosso Estado do Rio de Janeiro. Tânia, em relação à APAE especificamente, quais são hoje assim, as principais dificuldades enfrentadas? Em que áreas é mais necessário investimento de recursos, até recursos extras, como a gente está falando aqui? A APAE do Rio de Janeiro, por exemplo, nós estamos retomando alguns projetos que estavam parados, né? Então nós temos o nosso laboratório de análises clínicas, que foi inclusive o pioneiro do teste do pezinho, a primeira instituição que deu início ao teste do pezinho foi a APAE do Rio de Janeiro.
Anos depois virou uma lei federal, né? Então, de uma importância imensa. Com a escassez dos recursos, nós tivemos que reduzir algumas dessas ações. Então, isso nos possibilitará ter uma implementação de um centro odontológico, da manutenção desse centro de uma forma mais eficaz, vamos dizer assim, né? E claro, nós temos apoios municipais, apoio do Estado, mas é como eu te disse, os convênios eles são direcionados. Evidente que a prestação de contas é fundamental. Eu acho que a transparência hoje, ela, principalmente para as instituições filantrópicas mostrarem a que vieram, ele precisa ser constante, precisa estar nas nossas páginas, precisa estar sendo divulgado ao máximo para a comunidade, porque nós trabalhamos com os recursos principalmente das comunidades, né? Até porque a gente... ninguém está livre de ter uma pessoa, às vezes mal intencionada, numa instituição que tem um histórico muito positivo, mas pode acontecer um desvio. Sem dúvida, pode acontecer uma situação. Então, nós precisamos estar realmente muito preparados e com muita atenção, né, para isso. Agora, como você disse, quais são as nossas necessidades? Eu diria que, de um modo geral, é uma vivência muito parecida, né, das instituições filantrópicas. Nós temos, sim, uma dificuldade. A gente costuma dizer que a gente não mata mais um leão por dia, a gente tem que matar um zoológico. Não é correto, é lógico, mas a maneira de dizer, brincando, mas a dificuldade é enorme. Por quê? Porque até você conseguir buscar algumas parcerias, você tem alimentação. De um modo geral, 60% desse público é oriundo de comunidades carentes. São pessoas realmente que não têm, às vezes, uma informação, não têm uma orientação. E nós fazemos desde o acolhimento até a colocação no mercado de trabalho. Você imagina, nesse trabalho todo, tecnicamente, com fono, físio, terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente social, neurologista, psiquiatra, e você imagina a gama de profissionais para que isso gire e aconteça de forma redonda. E quanto tempo, na verdade, essas pessoas passam dentro das instituições. Exatamente. Também, né? Eu vou te pedir só um minutinho para a gente fazer um pequeno intervalo, a gente retoma falando sobre isso no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já já.